Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Present Perfect, mas antes de iniciar a esse estudo, eu preciso fazer uma retomada das preposições since, for e o verbo to have conjugado no tempo presente, tá? Por quê? Porque ao nós trabalharmos com o Present Perfect, né? Na construção da frase, eu preciso utilizar as duas preposições, since e for, além do verbo to have conjugado. Então, esta aulinha é apenas para relembrar, tá? Dessa preposição since e também da preposição for, mais o verbo to have, tá? Ao final desta aula, vocês vão fazer uma lista de exercícios sobre essas duas preposições e a partir da próxima aula nós vamos adentrar ao conteúdo de Present Perfect, tá? Por quê? Sem passar por esta retomada, fica um pouco complicado da gente aprender um pouco melhor. Então, eu dividi a aula em duas etapas. A primeira etapa é estudar esses três conteúdos e a segunda etapa é adentrar ao Present Perfect, ok? Então, aqui eu trouxe uma ilustração para vocês do tempo já do Present Perfect, tá? Mostrando aqui o since, tá? Since Monday, ou seja, desde segunda. Então, aí a gente já vai começar a visualizar o que significa esse since, for, tá? O uso e o significado dessas duas preposições temporais é que assim, since e for, a primeira coisa que a gente deve relembrar é o significado de cada uma, tá? Então, é importante que vocês anotem. O since vai significar desde, tá? Por exemplo, eu estudo inglês desde 1990, por exemplo, tá? E o for significa há de existir, tá? Aliás, há de tempo, tá? Há de haver. Por exemplo, eu estudo inglês há 6 meses, então faz muito tempo que eu estudo. Galera, ó, na formação do Present Perfect, esse tempo verbal, ele é tão natural, ele é tão utilizado para os nativos que a gente pensa nem tanto no passado simples, tá? A gente pensa mais na utilização desse tempo verbal Present Perfect, porque ele tem marcação, que quando não coloca tempo, a gente acaba utilizando ela, tá? Então, e é importante, porque geralmente vai aparecer essas duas preposições aí nessa situação, tá? Então, em português, eu digo, eu estudo inglês há 6 anos. Eu estudo inglês desde 2004. A gente se conhece há 10 anos. A gente se conhece desde 2000. Então, eles estão juntos há 10 meses. E eles estão juntos desde janeiro, tá? Eu não posso falar eles estão juntos há janeiro, tá? Então, em português, ficaria desta forma. Lembrando, since significa desde e for significa há, tá? Já é importante vocês lembrarem que tanto uma como a outra, tá? O modo como a gente expressa o tempo, ele é até diferente, mas a ação descrita, ela sempre vai ser a mesma. Ou seja, são dois modos de dizer a mesma coisa, tá? Por isso que eu disse que o Present Perfect é um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa, tá? Em inglês, as frases que eu acabei de falar para vocês, utilizando o since e o for, ó, há 6 anos, desde 2004, há 10 anos, desde 2000, há 10 meses, desde janeiro, tá? Então, essas frases ficariam assim, ó. I have, ou seja, aqui eu tenho a contração do meu verbo haver, tá? Aqui é have, ok? Então, ó, I've studied English for 6 years. Então, assim, eu estudei inglês por 6 anos. Ó, I have studied English since. Aqui eu tenho
2004, tá? 2004. Aqui, ó. I have known each other for 10 years. Aqui eu tenho, ó, que nós nos conhecemos, each other, tá? Nós nos conhecemos por 10 anos, tá? Aqui, ó, we have, ou seja, we have known each other since 2000. Ou seja, nós nos conhecemos desde 2000, tá? Próximo aqui, they have been together for 10 years. E o último exemplo, they have been together since January. Então, eu tenho o for para indicar meses, para indicar um ano em específico. Já o since eu vou mostrar um número, tá? Então, desde 2004, desde 2000. Então, é um caso assim mais específico, tá? Aqui eu trouxe mais exemplos para vocês, ó. I have lived here for a long time. Então, aqui, eu moro aqui há muito tempo. Aí eu falo para vocês, eu não posso dizer assim, eu moro aqui desde muito tempo. Há muito tempo no sentido de haver, por isso que eu devo utilizar o verbo have, tá? E aí, ó, I have lived here for a long time. Então, quando eu devo usar o for, neste caso, o for faz há muito tempo que eu moro aqui. A gente acaba utilizando esse verbo I have para indicar fazer também, né? Então, percebam que esse tempo, ele não é específico. Eu disse que eu moro aqui há muito tempo, mas eu não mencionei quando, tá? I have lived here since I was a kid. Então, ó, eu moro aqui desde que eu era criança, tá? I have been married for, aqui eu tenho 15 years. Então, reparem que eu coloquei um ano em específico. Nós fomos casados, nós estamos casados há 15 anos, tá? I have been married since, aí eu tenho 1997. Então, nós estamos casados desde 1997. Então, ó, since e for, ok? Ó, aqui eu não tenho, ó, a contração do verbo to be, tá? Aqui eu tenho a contração do verbo have. Na terceira pessoa, eu não faço isto aqui. I have. Com V, eu tenho aqui his. He's worked there for ages. Então, ele trabalha lá há um tempão, tá? Ó, he's worked here since he was. Aqui eu tenho 19, tá? Então, ele trabalha desde 19 anos, né? Was, tá? Desde que completou 19 anos, ok? Então, essa é a diferença entre since e for. Para que fique mais claro a formação do present perfect, sabendo que nós vamos trabalhar com since e for, e nós vamos trabalhar com o verbo to have, eu trouxe para vocês a conjugação, tá? Eu vou usar have para o pronome I, eu, para o pronome you, você ou vocês, we e they, tá? Então, I, you, we, they. Eu vou usar have, ou a contração do apóstrofo com o Vzinho, V, tá? Para a terceira pessoa, vocês já sabem, na forma afirmativa, né? Do verbo to have, ele fica diferente. Eu vou usar o has, tá? E a contração é apenas o apóstrofo e o Szinho, por isso que não pode ser confundido com o verbo to be, beleza? Então, depois que vocês estudarem um pouco sobre essas duas preposições, since e for, vocês vão ter uma lista de exercícios para que vocês copiem, se quiserem,
ou pode apenas responder no próprio documento que vai seguir em anexo para vocês no Classroom, tá? Você pode responder a partir da própria folhinha ou copiar no caderno e depois tirar foto e mandar em anexo para mim. Vocês é que vão escolher a melhor maneira possível de vocês fazerem essa devolutiva, tá? Então, o exercício é apenas sobre since e for. Então, complete, tá? The following exercise with for or since. Então, vocês vão completar essas lacunas, esse seguinte exercício, com o for e com o since. Aqui eu tenho, nobody has come to see us. We bought this small house. Então, ninguém veio nos visitar desde que eu comprei essa casa. Então, aqui vocês já sabem, desde, qual que é? Since, tá? Ó, we has been a doctor, aqui eu tenho, como que fica? 1918. Então, ó, ela foi uma doutora desde 1998. Olha, até mesmo pela minha própria tradução, né? Desde. Então, tenho também uma since, tá? Na letra C, nobody has seen her. E aí, then. Então, ninguém a viu desde então. Olha só a minha tradução. Desde. Since. E na letra D, they have all been ill last week. Então, aqui, ó, ninguém esteve. Ó, nós estivemos doentes na última semana. Então, aqui eu já tenho um for, ok? E assim por diante, tá? Vocês vão fazendo desta forma. Não é necessário a tradução para que vocês registrem, mas é necessário que vocês copiem as palavras que vocês não entenderem, tá? Então, aqui o número 1 vai da letra A, vai continuando até a letra U, tá? E o número 2, vocês vão escolher choose the best answer. Então, vocês vão escolher a melhor resposta, tá? Aqui, for example, letra A. O que nós vamos usar? O for ou since 6 weeks. Então, aqui por 2 semanas ou desde 2 semanas. O que vocês acham? For, né? For 6 weeks. Na letra B, for since Sunday ou for Sunday? Since Sunday, ok? Desde domingo, aliás, tá? Na letra C, o que eu uso? For ou since this morning? E aí? Since this morning, ok? Desde manhã. Então, for since a long time. Então, desde um longo tempo, desde um tempo duradouro ou há muito tempo? Então eu tenho aqui for a long time, tá? E assim por diante, tá? São esses exercícios que vocês vão praticar o since e o for. E a partir da próxima aula, nós vamos estudar o present perfect com as formas afirmativas, negativas, interrogativas e saber a sua utilização, tá bom? Só para que vocês reconheçam, ó, I have worked. Então, eu tenho um verbo conjugado no past participle, tá? He has been, ó, o meu verbo aqui. Aqui, ele não tá com a contração, tá? Aqui na forma negativa, hasn't, haven't, tá? E assim, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse tempo verbal na próxima aula. Pratiquem esses 2 exercícios, não esqueçam de anexar para que eu possa avaliar. Na próxima aula, eu vou disponibilizar para vocês a correção desse exercício, bem como a tradução de todas as frases ou orações, tá? Conforme vocês entendam, ok? Então, gurizada, essa foi a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.